No dia 11 de julho, a Igreja celebra São Bento, patriarca dos monges do Ocidente, que entrou para a glória em 543. Bento, o patriarca de inúmeros religiosos, nasceu em Núrcia, na Úmbria, aproximadamente no ano de 480. Era filho de pais ilustres, que não pouparam sacrifícios para lhe dar uma esmerada educação. Contrariando a inclinação natural da idade, desde menino São Bento mostrava aversão aos brinquedos infantis e amor declarado à oração. Logo que o desenvolvimento espiritual do menino permitiu, seus pais o levaram a Roma para iniciar os estudos em uma escola pública. O ambiente em que as circunstâncias o obrigaram a viver não lhe agradou e, receando o naufrágio de sua inocência em meio a tantos jovens que levavam uma vida reprovável, decidiu romper todas as relações com o mundo. Para garantir sua salvação, abandonou Roma e se retirou para o deserto. A Aia, que lhe era muito dedicada, acompanhou-o por 30 milhas até uma aldeia chamada Afila. São Bento, subtraindo-se à vigilância da boa mulher, escondeu-se no ermo de Subiaco. Menino de apenas 15 anos, encontrou-se com o eremita romano, que lhe deu o hábito de monge e o instruiu sobre a vida regular e respectivos deveres. Em seguida, levou-o a uma gruta bem retirada, na serra, desconhecida e de difícil acesso. Foi esta gruta, chamada Gruta Santa, que São Bento escolheu para a morada. Romano prometeu-lhe a mais estrita reserva sobre o esconderijo e também lhe trazer a provisão necessária de mantimentos. 3 anos passou São Bento naquela gruta, sem receber visita, exceto a de Romano. Deus, porém, querendo fazer brilhar a luz da santidade de seu servo, revelou a existência do jovem eremita. Um sacerdote daquela região, estando a preparar a refeição, ouviu uma voz dizer: Vê, estás preparando o teu jantar, quando meu servo Bento morre de fome no deserto. O servo de Deus pôs-se a caminho em busca do santo e, só superando inúmeras dificuldades, o encontrou. Bento, admirado por receber visita, não quis conversar com o desconhecido sem antes ter passado algum tempo em oração com ele. O sacerdote ofereceu-lhe comida e insistiu para que se alimentasse, pois não achava conveniente o jejum em dia de Páscoa. São Bento ignorava esta circunstância. Terminada a refeição, o sacerdote retirou-se. Tempos depois, o paradeiro de São Bento foi descoberto por pastores. Estes, ao vê-lo, julgaram estar diante de um animal feroz, engano causado pelas peles de animais com que São Bento se cobria e pelo fato inesperado de encontrar-se um ser humano nos rochedos de Subiaco, por todos classificados como inabitáveis. Assim, aos poucos, a morada do santo foi conhecida e os rochedos de Subiaco, em particular a gruta, tornaram-se alvo da visita de muita gente, que lá ia para receber conselho e conforto do santo eremita. Quem julga ser o ermo um lugar inacessível a tentações, engana-se. A gruta de Subiaco, tão afastada do bulício do mundo, foi teatro de lutas horríveis. O demônio, que perseguiu o divino mestre até o deserto, descobriu também o esconderijo de São Bento e tudo fez para demovê-lo do caminho da santidade. Ora aparecia-lhe em forma de um pássaro preto, ora projetava diante da alma do jovem as imagens mais sedutoras da vida de Roma. A tentação era tão forte, que foi preciso lutar com a máxima energia para não deixar o ermo e voltar ao mundo. Para extinguir o fogo da paixão e quebrar o aguilhão da tentação, São Bento revolvia-se em espinhos, conseguindo por estes meios extraordinários a vitória completa do espírito sobre a carne. Devido à fama de santidade, foi enorme o número de pedidos daqueles que desejavam viver sob a direção do santo eremita. Após muitos rogos insistentes, aceitou a dignidade de abade do convento de Vicovaro. A disciplina daquele convento, porém, estava tão corrompida, que São Bento se viu obrigado a proceder com bastante rigor, no intuito de reconduzir os monges relaxados à observância fiel da regra. Formou-se entre os religiosos uma antipatia tão entranhada contra o santo superior, que terminaram por conceber o sinistro projeto de matá-lo. Adicionaram forte dose de veneno ao vinho, que ia ser apresentado a São Bento. Quando este, conforme seu costume, benzeu o alimento antes de tomar, fez o sinal da cruz sobre a bebida e o copo se partiu. Longe de se irritar com este fato, disse aos irmãos: Deus vos perdoe, meus irmãos. Tendes agora a prova de que tive razão quando, logo no princípio, vos disse que os meus costumes não combinavam com os vossos. São Bento abandonou o convento dos monges rebeldes e voltou para Subiaco.
O número de discípulos crescia-lhe de dia para dia, de modo que, em poucos anos, foi preciso fundar 12 conventos. São Gregório fala de muitos milagres que São Bento fez na época da fundação dos mosteiros. As famílias mais nobres de Roma confiavam os filhos à direção do santo homem. Os santos Plácido e Mauro, ambos filhos de senadores de Roma, figuraram entre os primeiros educandos de São Bento. O inimigo de Cristo via com grande desgosto os progressos da nova ordem e não se descuidou de armar-lhe laços. O instrumento de que se serviu foi um mau sacerdote, vizinho de Subiaco. Florêncio, assim se chamava a infeliz criatura, espalhou horríveis calúnias contra São Bento e seus discípulos. Receando que sua presença pudesse irritar ainda mais o mau gênio de Florêncio, São Bento saiu de Subiaco e fixou residência em Monte Cassino. Mal havia saído de Subiaco, quando teve notícia da morte repentina do caluniador, que fora soterrado nos escombros de uma casa. No cume do Monte Cassino, existia um templo do deus Apolo e perto do templo um bosque, consagrado à mesma divindade. Templo e bosque gozavam ainda de grande veneração. Vexado com este resto do paganismo, São Bento começou a pregar o Santo Evangelho. A pregação e os numerosos milagres que fazia converteram muitas pessoas. O templo foi derrubado e nas ruínas se ergueram 2 conventos, sob a invocação de São João Batista e São Martinho. Tal é a origem do célebre mosteiro de Monte Cassino, fundado no ano de 529, quando São Bento contava 49 anos de idade, sendo Justiniano imperador, Papa Félix IV e rei da Itália Talarico, chefe dos godos. São Bento não possuía a ciência das coisas profanas, tanto mais versado era na ciência de Deus e da salvação. Em Monte Cassino escreveu a admirável regra para a vida monástica. Nesta obra monumental, São Bento revela um profundo conhecimento da alma humana e da ciência que a conduz ao ápice da perfeição. São Gregório encantava-se com o espírito de sabedoria e modéstia desta regra e não hesitava em preconizá-la entre todas como a primeira. A regra de São Bento serviu por muito tempo como base da vida monástica. Eis o que prescreve a dita regra: o silêncio, a oração, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência aos superiores são pontos cuja observância é aconselhada. São Bento chama sua ordem de escola para aprender a servir a Deus. Ele mesmo mostrou pelo exemplo a excelência da obra. Sendo o superior da ordem, era para todos os filhos o modelo de monge escolhido por Deus para conduzir o povo eleito. De Deus recebeu o dom dos milagres e da profecia para autenticar sua alta missão. A natureza era-lhe sujeita e o segredo das coisas futuras desvendava-se ante seus olhos. Na presença de muito povo, chamou à vida um noviço, cujo cadáver foi tirado dos escombros de um muro desmoronado. Predisse que o mosteiro de Monte Cassino seria profanado e destruído, o que aconteceu no ano de 850, por ocasião da invasão dos lombardos. Totila, rei dos godos, quis provar o espírito profético do santo e ordenou a um de seus oficiais, chamado Rigo, que se apresentasse a São Bento em traje real e com a comitiva da corte. Rigo compareceu na presença de São Bento, o qual, vendo-o, sem se levantar da cadeira, lhe disse: meu filho, tira a vestimenta que usas, porque não é tua. É provável que São Bento tenha falecido pouco depois de sua santa irmã escolástica e 1 ano após a visita do rei Totila. Ele previu sua morte e, 6 dias antes, mandou abrir a sepultura. No 6º dia da doença, foi levado à igreja para receber os últimos sacramentos. Depois de fazer algumas exortações aos religiosos, de pé e com as mãos elevadas ao céu, exalou o espírito em 21 de março de 543, aos 63 anos de idade. Grande parte de suas relíquias repousam no mosteiro de Monte Cassino, e outras foram transportadas para a abadia de Fleury, na França. Reflexões. Em muitas coisas, você pode imitar o santo exemplo do grande patriarca. Se não lhe é possível viver, como ele, afastado do mundo, servindo a Deus na solidão, não será difícil fazer do domingo um dia de recolhimento espiritual. Dedique-se mais, nesse dia, a práticas de piedade e caridade. Além de assistir à Santa Missa, faça uma leitura espiritual, visite um doente, ore ao Santíssimo Sacramento e examine mais detalhadamente o estado de sua alma. A vida de São Bento foi de rigorosa penitência. Você também deve ter motivos para se penitenciar por seus pecados e firmar-se no propósito de abandonar o caminho do pecado.
A melhor penitência é o fiel cumprimento dos deveres do Estado, aceitar e suportar com paciência a cruz que se apresenta em forma de contrariedades, orar, jejuar e dar esmolas aos necessitados. O zelo de São Bento pelas almas pode ser imitado pelo bom exemplo que você deve dar às pessoas de sua família. São Paulo diz que aquele que não se interessa pelo bem-estar das pessoas de sua convivência íntima é pior que um pagão. Um olhar precipitado e imprudente que São Bento, ainda jovem, lançou sobre uma pessoa do sexo oposto causou-lhe grandes tentações. Para debelá-las, foi preciso castigar severamente o corpo e fazer dura penitência. Engana-se e está no caminho do pecado quem supõe poder dar toda a liberdade aos olhos. Jó dizia, e fiz um pacto com os meus olhos, para que não se fixem culposamente sobre uma donzela. Quem não põe um freio aos olhos, mais cedo ou mais tarde verá o inimigo, já fera de que fala São Pedro, em sua casa. Nesta matéria, todo cuidado é pouco. A concupiscência, a inclinação má da nossa natureza aos pecados carnais, é a inimiga mais terrível que temos. Quem se meter a brincar com ela, tornar-se-á escravo e a queda será certa, certíssima. Cuidado, pois, e muito cuidado. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Roma, por entre 2 luzeiros, o aniversário do martírio de S. Tibúrcio. O juiz mandou andar descalço sobre a brasa e depois decapitar. Em Todi, na Itália, a Santa Virgem Digna, que, conseguindo fugir da perseguição de Diocleciano, morreu na solidão. São Bento, rogai por nós.